O professor do Departamento de Ecologia e Evolução do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás esteve na Universidade Federal de Sergipe, no campus de São Cristóvão, para discutir sobre a ciência em tempos de crise e pós-verdade. Olha, eu acho que nós temos dois principais desafios, né? A ciência brasileira melhorou muito nos últimos 20, 30 anos, a gente passou para um patamar internacional, nós somos hoje o 13º, 14º país em ciência. E o que a gente tem visto é, na realidade, nos últimos anos, um desmonte, né, da estrutura científica do país. E aí nós temos dois problemas principais. Um é a falta de financiamento, né, é o corte, né, os cortes, os contingenciamentos que a gente tem nas agências de pesquisa, nas universidades, etc. E o outro é o avanço de uma série de visões anticientíficas. O ecologista, que também é autor do blog Ciência, Universidade e Outras Ideias, ressaltou os principais desafios da ciência brasileira na atualidade e como a era da pós-verdade compromete o conceito de ciência. O principal aspecto dessa era da pós-verdade é que a gente passou a questionar o valor da própria evidência, né? Quer dizer, então a opinião das pessoas, ou a opinião, né, de um determinado grupo de pessoas que tem uma determinada visão a partir de visões ideológicas ou religiosas, passa a ser mais importante do que a própria evidência, né? Então o principal problema que a gente tem nesse contexto de ciência é o próprio conceito de evidência. O que é uma evidência científica? No contexto em que bolsas de pesquisa de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior foram congeladas, ele reafirma o papel das universidades para o fortalecimento da ciência. Se a gente pensa no Brasil, né, essa realidade não é a mesma em todos os lugares do mundo, mas existe uma preponderância, né, em todos os lugares da pesquisa nas universidades, né? Então, e aí nós temos uma série de coisas. No Brasil, 95% da pesquisa científica é feita nas universidades. Então, esse é um ponto importante. Em outros países, essa proporção é um pouco menor, mas não muito menor. Então, se a gente pensa nisso, nós temos a questão de que a pesquisa sendo feita nas universidades ela é importante não só pelas questões, por exemplo, tecnológicas, né, de aplicações da ciência, a importância da ciência para o dia a dia das pessoas, para as questões, sei lá, em medicina, em agricultura, enfim, né, toda a parte tecnológica, em termos de tecnologia da informação, enfim, as aplicações da ciência, que é uma coisa que a gente sempre fala muito, né, e que está muito em evidência em termos de mídia, mas principalmente a questão dos próprios valores da ciência, da questão da agenda, né, da ciência em termos de melhorar o bem-estar social, da ciência como a base, né, da democracia como forma de governo. Quer dizer, então tem uma série de importâncias, de aspectos importantes quando a gente pensa no papel da universidade. A universidade não estaria pensando só em termos tecnológicos, mas ela estaria pensando na ciência como um todo, em todas as suas áreas, em toda a sua diversidade. Então isso é muito importante em termos de ciência na universidade, que é a forma predominante de ciência que é feita no Brasil. A partir das discussões sobre a era da pós-verdade, o professor também destacou a importância dos programas que financiam as pesquisas científicas. Um dos pontos importantes em termos da manutenção da atividade científica no Brasil é o financiamento, né? A gente ainda não está nos patamares de países, não estava nos patamares de países desenvolvidos em termos do nível de investimento em ciência, mas a gente estava avançando a passos largos para ter um bom investimento em ciência, tecnologia e inovação. E nos últimos anos, né, e particularmente nos últimos meses, a gente tem sofrido uma série de cortes e isso vai comprometer toda a atividade científica com todas essas implicações que nós discutimos aqui.